Eu nunca imaginei que alguém pudesse acender um fósforo dentro da minha cabeça só com um olhar torto. Mas foi assim com a Ana. 32 anos, casada, aquele jeito de falar que corta, a risada curta que sempre parece avaliação. Conheci num curso noturno, 3 meses atrás. Eu tenho 23. A gente sentou perto porque a sala estava lotada. Ela chegou atrasada, apoiou a bolsa na mesa, pediu minha caneta como se eu já tivesse obrigação de emprestar. E eu emprestei. Nem agradeceu. Na hora me deu raiva. 2 semanas depois, eu estava torcendo para que ela se esquecesse de novo. Não foi pelo rosto bonito. Ou só por isso. Foi o jeito. Com todo mundo, ela era meio grossa, direta demais. Uma sinceridade que eu chamaria de falta de paciência. Comigo, ao mesmo tempo em que era afiada, guardava um tipo de cuidado que me confundia. Você anotou isso, certo? Perguntava sem olhar. Não fica no celular quando o professor explicar a parte de estatística, senão você perde o fio. Eu dizia tá, feito adolescente. E obedecia. Soube que era casada no segundo dia. Ela encostou o celular na mesa, a tela acendeu, papel de parede com 2 mãos cruzadas e aliança. Bonita a foto. Soltei sem pensar. É antiga, respondeu. Aquilo ficou na minha cabeça mais do que deveria. Como se antiga fosse uma pista, uma fresta. Eu sei que tem algo de errado em mim quando o desprezo de alguém me chama a atenção. Em casa, eu cresci tentando adivinhar a hora do mau humor dos outros para não levar bronca. Meu pai passava dias sem falar direito. Minha mãe parecia sempre cansada. A gente aprende a ler microexpressão como quem aprende a ler placa de trânsito. A Ana tinha esse mesmo código de sinais. Sobrancelha que ergue, boca que vira, silêncio que pesa. Eu entendia tudo, e ao entender me sentia parte. É estranho dizer isso, mas é verdade. No intervalo, ela fumava encostada na mureta do pátio. Eu não fumo, mas passei a acompanhar. Ficava ali, 1 metro pro lado, tomando água, fingindo olhar o celular. Ela percebia? Claro, você vai ficar parado me olhando que nem guarda-costas? Soltou um dia. Corei. É que aqui venta menos. Ela riu pela primeira vez sem ironia. Tá bom, vento educado. Eu ri junto, aliviado como quem ganha um elogio. Coisas pequenas foram virando rotina. Eu pegava café para nós dois antes da aula, sem combinar. Ela começava a me mandar print do calendário da disciplina, com "não esquece" embaixo. Eu ajeitava o projetor quando travava. Ela me pedia opinião de texto, eu mandava revisão. Nada parecia demais. Até que começou a aparecer. A primeira fisgada real veio numa quarta-feira. O professor pediu um exercício em dupla. Eu não quis ser invasivo e esperei. Ela me olhou, deu de ombros. Vem. Sentei ao lado. A sala fazia barulho, a gente dividiu o caderno. Cada vez que ela se inclinava para escrever, o perfume subia do casaco. Um cheiro limpo, meio amadeirado. Uma aliança discreta batia na mesa de madeira, tic-tic, no mesmo ritmo da minha consciência dizendo: normal, normal, normal. Não era. Você está corando, ela disse, sem levantar a cabeça. É calor. Tá chovendo, Pedro. Eu ri para não me entregar. Ela puxou o caderno de volta. Foca. Fiquei repetindo mentalmente. Foca. Eu juro que tentei ser correto. Uma amiga mais velha, casada, ponto final. Mas as linhas se mexem quando alguém te trata como se você fosse importante. Num sábado, ela enviou mensagem. Você entendeu a leitura da semana? Tô presa aqui. Eu demorei uns 3 minutos para responder, para parecer normal. Entendi mais ou menos. Quer que eu resuma? Ela não respondeu. Quase 1 hora depois, veio um áudio. Se tiver paciência, faz um mapa. Tô com dor de cabeça. Te pago um café. Sorri como se tivesse recebido o convite para viajar. Passei a tarde inteira organizando o tal mapa. Mandei. Ela só respondeu às 22 horas. Salvou minha vida. Valeu. Fiquei olhando para o valeu, como quem olha fogos de artifício. Que bobagem. Na segunda, ela chegou cedo e me estendeu um cappuccino. Dívida paga, disse. Obrigada. Eu fiz piada. Pode ficar devendo outra. Ela me olhou por um segundo, longo demais para a vida comum. Depois guardou o cabelo atrás da orelha. Você é engraçado quando tenta. Senti o rosto esquentar. Tentei não reparar na marca da aliança. Foi por essa época que começaram os comentários dos colegas. A Ana te adotou, hein? Cuidado, ela tem dono. Ela é brava, mas com você pega leve. Eu fingia que não ouvia. Em casa, eu me julgava de um jeito que ninguém poderia julgar. É gente casada. Para. Eu dizia para. E passava mais 5 minutos olhando a tela esperando a bolinha verde do WhatsApp acender. Numa noite chuvosa,
Ela me pediu carona até a estação. Meu ônibus atrasou, o aplicativo tá maluco. Eu não tinha carro. Disse a verdade. Ela fez e deu de ombros. Eu, sem pensar, ofereci chamar um carro para ela. Não, eu dou um jeito. Fiquei inquieto. 2 quadras depois, encontrei a parada debaixo da marquise, encolhida, tentando cobrir a mochila com o casaco. Voltei. Eu vou com você até a estação. Falei, sentindo a pressa de quem não quer explicar demais. Ela olhou para os lados como quem avalia risco e entrou no meu passo. A gente foi conversando quase nada, só frases soltas e o barulho da água no asfalto. Quando a gente chegou, ela segurou minha manga. Obrigada por não me deixar sozinha. Aquilo entrou como faca e cobertor ao mesmo tempo. No outro dia, ela comentou como se não tivesse sido nada. Cheguei bem, dormi tarde. Eu também, mas não disse. Ela abriu o caderno, apontou. Você errou essa fórmula. Eu respirei fundo, fingi implicância. Eu erro para você ter assunto. Ela me olhou daquele jeito que eu já reconhecia, entre riso e impaciência. Você cria desculpa para tudo, Pedro. Era fácil achar sinais onde talvez não existissem. Um elogio à minha letra virava ponte. Você é gentil grudava na pele feito etiqueta que não sai. Eu queria ser maior do que aquilo e, ao mesmo tempo, queria caber ali, no lugar de ser notado. Era menos sobre ela e mais sobre mim. Só percebi depois. A primeira vez em que me senti usado, e não quis admitir, foi quando ela me escreveu. Você pode revisar minha apresentação? Preciso entregar hoje. Eu estava no aniversário do meu irmão. Levantei da mesa, fui para a área de serviço e passei 40 minutos reescrevendo slides no celular. Quando terminei, ela respondeu. Ficou ótimo! Só. Eu voltei para a festa com aquela sensação boba de ter feito algo grandioso. Meu irmão pediu ajuda para carregar os refrigerantes. Eu respondi meio automático. Fiquei com culpa de estar ali e, ao mesmo tempo, de não estar de verdade. As coisas foram saindo do lugar quando o professor propôs um trabalho longo, por etapas, duplas fixas. Eu achei que seria natural a gente fazer junto. Ela abriu a agenda, secou a caneta no papel. Eu vou com a Clara. Eu paralisei. Não porque a Clara não fosse ótima. Era. Mas parecia que tinham tirado a cadeira debaixo de mim. Eu forcei um claro, vocês se entendem bem. Ela assentiu, sem nenhuma maldade aparente, e virou a página. Eu fiquei com um colega que faltava muito. Naquela noite, demorei para pegar no sono, irritado com a minha própria expectativa. Quem foi que combinou comigo que eu tinha direito a ela? Dias depois, a Clara faltou. O professor avisou que valia reorganizar as duplas só naquela aula. A Ana virou para mim, prendeu o cabelo e disse: Vem cá resolver essa parte comigo, você faz conta rápido. Foi só isso. Fui como quem recebe uma trégua. No fim da aula, ela mandou mensagem. Obrigada por quebrar o galho. Respondi. Sempre. Apaguei e reescrevi. Imagina, mandei o segundo. Chegou uma sexta-feira em que eu prometi parar com a fantasia. Tive uma conversa séria comigo no espelho. Você não vai procurar assunto. Vai tratar como colega. Vai lembrar que existe um marido nessa história. Saí de casa decidido. Na aula, ela estava diferente, cansada, olheiras fundas. Sentei longe. Não quis invadir. No intervalo, peguei meu café e fiquei no canto. Ela veio. Hoje eu que pago, disse, encostando um copo no meu braço. Pelo mapa da semana passada. Eu sorri amarelo. Obrigue. Ela me cortou. Você tá estranho. Fiquei mudo por um segundo. Só tô focando. Ela assentiu, como se entendesse, e mudou de assunto. Sabe quando a cabeça não para? Hoje tá assim. Eu disse que sabia, que também tinha dias assim. Ela tocou meu ombro, um toque leve, quase nada, e foi o suficiente para eu perder toda a minha disciplina de espelho. Naquela noite no ônibus, eu escrevi uma mensagem enorme que não mandei. Apaguei. Mandei outra, pequena. Chegou bem? Ela respondeu com uma foto do cachorro dormindo no sofá. Cheguei. Ele é quem manda aqui. Eu ri sozinho, guardando o celular como se fosse segredo. O limite que eu não queria atravessar apareceu de forma simples, sem anúncio. Numa terça chuvosa, ela me pediu ajuda para estudar antes da prova. A biblioteca fecha cedo. Aqui perto de casa tem uma sala de estudos do condomínio. Tranquilo? Eu li e reli a mensagem umas 10 vezes. O cérebro fez todas as contas morais possíveis. Condomínio, sala de estudos, lugar público, não era um convite para nada além de estudar. E ainda assim parecia. Escrevi. Pode ser. Que horas?
Ela. 19 horas. Te passo o número do bloco. E passou. O nome do condomínio eu já tinha visto no chaveiro que ficava pendurado na mochila dela. Saí mais cedo do trabalho. Tomei banho, troquei a camiseta 2 vezes, odiei as duas, voltei pra primeira. No elevador, me peguei conferindo o hálito como quem vai a encontro. Senti vergonha de mim. Você vai estudar só isso. Cheguei no portão meia hora antes. Dei volta no quarteirão. Fiz tempo na praça ao lado. Às 19 horas, mandei. Tô aqui. Ela respondeu. Tô descendo. Senti o coração bater no pescoço. A portaria tinha cheiro de produto de limpeza. Um segurança me pediu documento. Eu fiquei olhando o crachá dele como se aquilo fosse me salvar de alguma coisa. O elevador fez um barulho seco quando chegou. O número do bloco piscou. Eu respirava pela boca, como quem tenta derrubar a ansiedade com ar. O celular vibrou. Sobe pro térreo 2. Porta à direita. Fui. No corredor, a luz era amarela e baixa. Ouvi uma TV ligada em algum apartamento. Uma criança rindo. O latido distante de um cão. O mesmo da foto? Parei em frente à porta de vidro fosco com a placa Sala de Estudos. Olhei o reflexo. Um garoto que estava tentando parecer homem. Minhas mãos suavam. Pus a mochila no chão, respirei outra vez. Antes de eu tocar a maçaneta, a porta abriu por dentro. Não era a Ana. Era uma mulher de cabelo preso, uniforme do condomínio, balde e rodo nas mãos. Vai usar a sala? Assenti. Ela pediu para eu deixar aberta. Atrás dela, a sala estava vazia. 2 mesas, 4 cadeiras, a impressora desligada. Pode entrar. A funcionária saiu, fechou a porta. O silêncio me deu uma pancada. Eu sentei, tirei o caderno, arrumei as canetas em linha, como se arrumar as coisas por fora colocasse as coisas por dentro no lugar. O celular vibrou de novo. Tô pegando uma coisa no carro. Já subo. Respondi com um polegar. Usei esse minuto para decidir que, se eu percebesse qualquer sinal fora de contexto, eu seria o primeiro a cortar. Você é um adulto. Você sabe sair de situações tortas. Eu pensei, tentando acreditar. O som do salto ecoou no corredor. Passos firmes, sem pressa. A maçaneta girou devagar. A porta abriu. Ela entrou com um casaco grosso, molhado nas pontas, os cabelos presos de qualquer jeito. A aliança brilhou, discreta, quando ela fechou a porta atrás de si. Desculpa a demora. Sorriu curto. Mordeu a pontinha do lábio como quem organiza a fala. Pousou a mochila. Me encarou 1 segundo a mais. E antes de tirar os livros, antes de puxar a cadeira, disse em voz baixa, como quem joga uma pedra num lago para ver o tamanho da onda. Meu marido viajou hoje. Eu engoli em seco. Senti o estômago encolher. Pela primeira vez, entendi que não era só sobre fórmulas, mapas ou revisões. Não era só sobre perfume e cuidado. Era sobre fronteira. E eu estava exatamente em cima dela. Ela largou a bolsa sobre a mesa e me encarou como quem mede reação. O som da chuva lá fora fazia o silêncio parecer mais alto. Eu fingi que estava concentrado no caderno aberto à minha frente. Mas meu corpo inteiro sabia que alguma coisa havia mudado. A frase, meu marido viajou hoje, ainda vibrava dentro da minha cabeça como um zumbido. Trouxe o material? Ela perguntou. Assenti. Ótimo, vamos revisar logo. Quero dormir cedo. Falou como se nada demais tivesse sido dito, como se aquilo não tivesse peso. Mas tinha. O ar parecia diferente, mais denso. Senti o cheiro do casaco dela. O mesmo perfume que sempre me distraía nas aulas, misturado agora com o cheiro de chuva, e algo quente, humano. Ela se sentou, tirou o caderno da mochila, cruzou as pernas e começou a revisar as anotações. Você fez o resumo? Fiz. Então lê pra mim. Minha voz saiu mais rouca do que o normal. Comecei a ler, tentando manter o foco. Mas o olhar dela, aquele olhar que sempre parecia me fuzilar e proteger ao mesmo tempo, estava sobre mim. De vez em quando, ela corrigia algo, inclinava-se para ver o papel. O casaco abria um pouco, o cabelo caía no rosto, e a distância entre nós parecia diminuir a cada palavra. Por dentro, eu repetia, não é o que parece. Você só está lendo. Mas o corpo não escuta a razão. Em um momento, ela pegou minha caneta, riscou algo no papel e disse, você sempre esquece o detalhe mais simples. Qual? Ficar calmo. Sorriu. Eu também, tentando esconder o nervosismo. Era o tipo de provocação que ela fazia sempre. Mas ali, naquele lugar fechado, soava diferente. Ela sabia. E eu sabia que ela sabia. O relógio da parede marcava 20h20. Quer um café? Perguntei só para quebrar o clima. Tem ali na recepção, né? Pega pra nós. Fui. Caminhei até o corredor sentindo o coração batendo nas mãos.
No espelho do elevador, vi meu reflexo e me odiei um pouco. Você vai fazer o quê, Pedro? Murmurei. Nada, você vai estudar. Quando voltei, ela estava de pé, olhando pela janela embaçada. A luz da rua recortava o contorno do rosto dela. Obrigada, disse ao pegar o copo. Encostou os dedos nos meus sem querer, ou querendo. Aquele toque rápido me pareceu uma confissão inteira. A gente voltou a sentar. Ela perguntou sobre a parte de cálculo, mas a voz dela soava distante. Senti um nó no estômago. Era como estar prestes a atravessar uma linha e saber que o passo seguinte destruiria alguma coisa. Você tá quieto hoje, ela disse. Só cansado. Mentira. Sorriu e por um instante vi algo nos olhos dela. Talvez curiosidade, talvez tédio, talvez só o reflexo da lâmpada. Você é sempre tão... contido, comentou. Não sei se é elogio. Depende. Às vezes é bom, às vezes é fuga. Engoli seco. Ela se levantou, caminhou até o armário e pegou um marcador. Me empresta teu caderno. Entreguei. Ela começou a grifar algo, curvada sobre a mesa. O cabelo caía no rosto. O perfume voltava a me deixar tonto. De repente, sem olhar para mim, ela disse: Você já ficou com alguém mais velha? O sangue sumiu das minhas mãos. Como assim? Só curiosidade. Sorriu de canto, ainda sem me encarar. Já. E era casada? Fiquei em silêncio. Ela levantou o rosto, os olhos fixos nos meus. Relaxa. É só conversa. Mas não era. A conversa era o próprio abismo. Você parece alguém que sente culpa fácil, ela disse. Talvez. Isso é bom. Quer dizer que ainda tem freio. Deu uma risada curta, voltou a olhar o caderno. Mas às vezes o freio é o que faz a gente derrapar. Naquele momento, percebi que a Ana não precisava me tocar para me desarmar. Ela me desmontava com palavras, com pausas, com o silêncio que deixava no ar. As horas passaram e nada realmente aconteceu. Nenhuma aproximação explícita, nenhum gesto imperdoável. Mas quando o relógio bateu 9h30 e ela disse, acho que chega por hoje, parecia que eu tinha vivido uma noite inteira dentro da minha cabeça. Ela guardou o material, pegou a bolsa e disse, obrigada pela ajuda. Você é o único que leva isso a sério. Sorri. De nada. Não faz essa cara, Pedro. Que cara? A de quem vai pensar demais. Riu, colocou o casaco. Até quarta. E saiu. Fiquei ali, sentado, com o cheiro do café frio e do perfume dela misturados. Não aconteceu nada. Mas o peso era como se tivesse acontecido tudo. No caminho para casa, tentei racionalizar. Não foi traição, não foi flerte, foi só estudo. Mas a verdade é que dentro de mim, algo já tinha mudado. E quando algo muda por dentro, o resto do mundo começa a ruir devagar. Naquela noite, sonhei que ela me chamava pelo nome, e depois sumia no corredor do prédio. Acordei com o coração disparado e a sensação de que, de algum jeito, eu já estava preso numa história que não tinha começado de verdade, mas também não podia mais ser desfeita. Durante os dias seguintes, eu tentei agir como se nada tivesse mudado, mas havia algo no ar. Uma tensão invisível que parecia seguir a gente pelos corredores da faculdade. Cada vez que a Ana passava por mim, mesmo sem olhar, o meu corpo reagia. Um arrepio, um frio no estômago, o tipo de coisa que a gente sente quando sabe que algo está fora do lugar, mas não quer admitir. Ela não falou sobre aquela noite na sala de estudos. Nem eu. Parecia um pacto silencioso, desses que se firmam sem palavras. Na aula seguinte, ela chegou atrasada. Sentei na mesma fileira, mas 2 cadeiras de distância. Ela me viu, hesitou por meio segundo e se sentou mais à frente, fingindo não ter me notado. Quando o professor pediu para formar grupos, ela escolheu a Clara de novo. Fiquei com um rapaz que dormia durante metade da aula. Por fora, eu fingia que estava tudo bem. Por dentro, o coração latejava num ritmo estranho. Não era raiva nem tristeza, era algo entre os dois, misturado com vergonha. Eu me sentia ridículo por ter criado uma tempestade dentro de mim por causa de algo que nunca chegou a acontecer. Mas ainda assim, não conseguia esquecer o jeito como ela tinha dito: meu marido viajou hoje, como quem joga gasolina num fósforo aceso só para ver o fogo subir. Na sexta, ela mandou mensagem: preciso de um favor rápido. Pode revisar uma apresentação para mim? Eu olhei para o celular por quase 1 minuto antes de responder. Posso. Ela mandou o arquivo. Eu revisei. Em silêncio. Quando terminei, escrevi. Tá pronto. Ela só respondeu. Obrigada, você é um anjo. Um anjo. Essa palavra me atravessou como uma ironia cruel. Anjos não sentem desejo.
Anjos não passam noites acordados imaginando uma vida que não existe. Na segunda-feira, ela voltou a agir como se tudo estivesse normal. Me cumprimentou com o mesmo oi, neutro de sempre, sentou perto, comentou algo sobre o tempo. E eu, covarde, segui o jogo. Só que conforme o tempo passava, eu percebia algo novo. O jogo já não era mais dela. Era meu. Era a minha mente que repetia o filme, que esperava por sinais, que transformava cada palavra em insinuação. Ela talvez já tivesse esquecido, mas eu não conseguia. Comecei a me afastar. Chegava mais tarde, evitava o intervalo, sentava no fundo da sala. Ela percebeu. Num dia, depois da aula, me alcançou no corredor. Tá fugindo de mim, é? Sorri, fingindo leveza. Só tô corrido com o trabalho. Ah! Ela estreitou os olhos, meio divertida. E eu achando que tinha feito alguma coisa. Não fez nada. Ótimo. Mas o jeito como ela disse ótimo soou como provocação. Passei o fim de semana tentando me convencer de que ela era apenas alguém interessante, nada mais. Mas o problema com pessoas como a Ana é que elas deixam rastros. E você tropeça neles até quando acha que já seguiu em frente. Na outra semana, o professor anunciou um seminário em dupla. Valendo nota alta. Eu já estava pronto para trabalhar sozinho. Mas ela se aproximou. Quer fazer comigo? Por dentro, o mundo desabou. Por fora, fingi calma. Claro. Boa. Você é o único que leva a sério. E lá estava eu de novo, voltando para o mesmo ciclo. As reuniões começaram. Primeiro na biblioteca, depois em cafés, depois em lugares cada vez mais vazios. Ela sempre chegava com um comentário. Você não dorme, né? Tá mais magro. Tá me evitando? E eu ria como se tudo fosse brincadeira. Em uma dessas tardes, enquanto revisávamos o trabalho, o celular dela tocou. Ela olhou o nome na tela, suspirou e virou o aparelho com a tela para baixo. Marido? Perguntei sem pensar. Ela me lançou um olhar rápido, cansado. É. O silêncio que veio depois foi pesado. Ela fechou o caderno, encostou na cadeira e disse: Você acha errado quando alguém desiste de tentar? A pergunta me pegou de surpresa. Depende do que você tá tentando. Ela olhou para mim, mas sem sorriso. Manter o que já acabou. Engoli seco. Não sei. Acho que todo mundo cansa. Pois é. Ela desviou o olhar. Cansa. E pela primeira vez, a Ana parecia humana. Vulnerável, triste, pequena. Não a mulher confiante das aulas, mas alguém quebrado tentando parecer inteiro. Por alguns segundos, tive vontade de abraçá-la. Não por desejo, mas por pena. E percebi o perigo disso. Quando a pena se mistura com atração, nasce o tipo de vínculo que destrói em silêncio. Ela respirou fundo, pegou o celular e disse: Desculpa, tô cansada. Vamos terminar depois. Saiu sem olhar para trás. Fiquei ali, parado, com a sensação de que ela tinha aberto uma porta dentro de mim só para mostrar o vazio. Nos dias seguintes, o comportamento dela oscilava. Às vezes, doce e atenciosa. Outras, fria e distante. E eu, feito idiota, reagia a cada variação de humor dela como se fosse previsão do tempo da minha própria vida. Um dia cheguei na sala e vi ela conversando com um colega novo. Ria alto, o mesmo riso que antes era raro. Fiquei olhando, tentando disfarçar o incômodo. Ela percebeu, claro. Mais tarde passou por mim e sussurrou: Não fica com ciúme, menino. Sorriu e seguiu. Foi ali que percebi. Ela gostava de me deixar no limite. Não porque sentisse algo, mas porque o controle dava poder. E eu era o palco perfeito para isso. Comecei a dormir mal. Me peguei revisando mensagens antigas, tentando achar onde eu tinha confundido gentileza com intimidade. Cada palavra parecia um espelho torto. Será que ela sabia o que fazia? Ou era eu que via o que queria ver? Na sexta-feira, antes de sair, ela me mandou uma última mensagem. Acho que a gente precisa conversar. E fiquei olhando para aquela frase por minutos. Um nó no peito. Conversa pode significar tudo. Começo, fim ou desastre. Respondi. Quando? Ela. Hoje. Depois da aula. O estômago virou. Tentei me convencer de que seria uma conversa madura, simples, sem drama. Mas quando cheguei na sala e vi o jeito como ela me olhou, firme, direto, quase desafiador, percebi que nada dali seria simples. Ela esperou o último aluno sair, recolheu o material e disse: Vem comigo, não quero falar aqui. Saímos juntos, sem dizer nada. O corredor estava vazio. O som das nossas passadas ecoava. Ela parou perto da porta lateral, onde quase não havia luz. Virou-se devagar, me encarou
e disse: Eu preciso entender o que você quer de mim, Pedro. Meu coração disparou, e pela primeira vez percebi que talvez eu mesmo não soubesse responder. A pergunta ficou no ar, pesada, quase cruel. O que você quer de mim, Pedro? Ela me olhava com aquela calma que dá medo. Não havia raiva nem doçura. Só um olhar frio, avaliador, como quem observa um inseto tentando sair de um copo virado. Tentei falar, mas as palavras empacaram. Eu não quero nada. Menti. Ela deu um meio sorriso. Claro que quer. Todo mundo quer alguma coisa. Deu um passo para frente. E você é péssimo em disfarçar. Fiquei imóvel. Por dentro, eu gritava que não era o que ela pensava, que eu não tinha feito nada errado, que tudo era um mal-entendido. Mas no fundo, eu sabia que ela estava certa. Eu queria alguma coisa. Queria ser visto. Queria ser escolhido. Queria que aquele olhar dela tivesse um nome. Ela se encostou na parede, cruzou os braços. O problema, disse, é que você é bom demais para admitir. Não é isso. Então o que é? Você me confunde. Ela soltou uma risada curta, seca. Eu? Não. Você se confunde sozinho. Aquela frase me acertou como tapa. E doeu porque era verdade. Ela respirou fundo, olhou para o lado e pela primeira vez parecia um pouco cansada. Eu gosto de você, Pedro, mas não do jeito que você quer. Meu estômago afundou. A sensação não foi surpresa. Foi confirmação. Eu já sabia. Só não queria ouvir. Eu não quero nada impossível, tentei dizer. Quer sim. Ela riu sem humor. Quer que eu veja você de outro jeito. Quer que eu esqueça que sou casada, que você é um garoto que me olha como se eu fosse resposta para alguma coisa. Mas eu não sou. O silêncio que veio depois foi o mais cruel de todos. Não havia como rebater. Eu só consegui balançar a cabeça e dizer quase num sussurro. Eu não queria que fosse assim. Nem eu, respondeu. Mas o tom dela não era de arrependimento, era de tédio. Como se estivesse fechando um livro que perdeu o interesse. Olha, eu vou ser honesta, continuou. Você é inteligente, gentil, e eu gosto da companhia. Mas às vezes você me olha de um jeito que me deixa desconfortável. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Só precisa parar. Cada palavra dela era uma faca pequena, mas afiada. Eu não quero que a gente fique estranho, ela disse. Podemos continuar amigos se você conseguir. Amigos. Aquela palavra veio com o gosto amargo de rebaixamento. Mas eu assenti, como quem aceita uma sentença. Tudo bem. Ótimo. Ela deu 2 tapinhas leves no meu braço, um gesto quase maternal, e disse: Agora volta pra casa e para de pensar demais. E saiu. Fiquei ali, sozinho no corredor, com o som dos passos dela se afastando até desaparecer. Por alguns segundos pensei em correr atrás, em pedir para ela não me olhar como se eu fosse apenas um aluno ingênuo. Mas não fiz nada. Só fiquei parado, tentando entender onde exatamente eu tinha me perdido. Nos dias seguintes, evitei olhar para ela. Ela, por outro lado, parecia aliviada. Falava com todos, ria, me tratava com uma neutralidade estudada, quase artificial. E eu fingia que não me importava. Mas o corpo lembrava. A mente lembrava, o som da voz dela, a forma como cruzava os braços, o perfume que insistia em ficar nas roupas. Tudo era lembrança. 1 mês depois, o curso chegou ao fim. Última aula, clima leve, despedidas. Ela me abraçou rápido, sem afeto. Boa sorte, Pedro. Vai dar certo para você também. Já deu, respondeu com um sorriso que não chegou aos olhos. E foi embora. Depois disso, nunca mais nos falamos. Apaguei o número, as conversas, as fotos do material compartilhado, mas nada disso apagava o eco da voz dela dentro de mim. Por muito tempo, a lembrança dela me visitava nos momentos mais estranhos, no meio do trânsito, no som de um salto batendo no chão, em risadas de mulheres desconhecidas. Era como uma cicatriz invisível, um lembrete constante de um erro que nunca aconteceu de fato, mas me marcou como se tivesse. 3 meses depois, uma amiga em comum me contou que a Ana tinha se mudado. Marido arrumou emprego fora. Disse, sem dar detalhes. Fingi indiferença. Mas aquela notícia me atravessou com uma sensação agridoce. Um alívio que vinha junto com uma tristeza que eu não tinha mais o direito de sentir. Naquela noite, sonhei com ela de novo. No sonho, ela voltava para a sala de estudos, sorria e dizia: Você ainda pensa em mim, né? Acordei suando. E pela primeira vez, respondi em voz alta, sozinho no quarto. Não. Era mentira. Mas era o primeiro passo para que um dia fosse verdade. Ainda assim, algo em mim não deixava essa história morrer.
porque mesmo sem ela, o jogo continuava. Agora dentro da minha cabeça. E o que ela havia deixado lá dentro, com palavras e silêncios, começou a se transformar em algo que eu ainda não sabia nomear. Algo que em pouco tempo deixaria de ser lembrança e se tornaria culpa. Meses se passaram, e a vida foi voltando ao eixo, ou pelo menos parecia. Troquei de emprego, comecei a sair com outras pessoas, tentei seguir em frente, mas nada realmente preenchia o silêncio que ela tinha deixado. O problema de quando algo não termina de verdade é que ele continua crescendo dentro da gente. E comigo foi assim. A Ana tinha ido embora, mas a presença dela ainda rondava. Não o corpo, não o rosto, mas o efeito. A forma como ela me fazia sentir, pequeno e especial ao mesmo tempo, confuso, preso entre culpa e desejo. No começo, eu tentava ignorar, mas às vezes, no meio da tarde, vinha uma lembrança simples. A voz dela dizendo "foca", ou aquele jeito de rir de canto, e o peito apertava, como se eu tivesse deixado algo inacabado. Era como uma música que para antes do refrão. Foi numa terça-feira qualquer, quase 6 meses depois, que o passado decidiu voltar. Eu estava no trabalho quando o celular vibrou. Número desconhecido. Atendi no impulso. Pedro. A voz era inconfundível. Por um segundo achei que estava imaginando, mas era ela. A Ana. Oi, respondi com a voz falhando. Não esperava que ainda tivesse o mesmo número. Pois é. Silêncio. Depois ela disse: Posso te ver? O mundo pareceu girar um pouco. Pra quê? Pra conversar. Pensei em dizer não. Deveria ter dito não. Mas quando alguém que te feriu sabe exatamente onde apertar, basta um pedido simples para abrir feridas que pareciam fechadas. Tá bem, respondi. Onde? Na cafeteria da esquina da faculdade. Amanhã, às 6. Ela desligou antes que eu dissesse qualquer coisa. Naquela noite não dormi. Não porque ainda a amasse. Era pior do que isso. Era curiosidade, raiva, medo. Tudo misturado. Eu queria saber por quê. Por que voltar? Por que agora? No dia seguinte, cheguei antes. O mesmo cheiro de café, as mesmas mesas de madeira gasta. Quando ela entrou, o tempo pareceu se confundir. O cabelo estava mais curto, as olheiras mais profundas. Mas o olhar, aquele olhar, continuava o mesmo. Confiante e perigoso. Você veio, disse sorrindo. Você pediu. Não sabia se atenderia. Também não. Sentamos. Ela pediu um cappuccino, eu um café preto. Por alguns minutos ninguém falou nada. Então ela soltou. Me separei. Não sei o que esperava ouvir, mas não era isso. E o marido? Virou ex, deu de ombros. Vida segue. Fiquei em silêncio. Ela bebeu um gole do café e continuou. Fiquei sabendo que você mudou de emprego. É, tá bem? Mais ou menos. Ela riu. Você sempre responde assim. Nunca um sim ou não, sempre no meio. Talvez porque nada seja simples. Talvez porque você gosta de complicar. A conversa seguiu, leve demais para tanta história entre nós. Mas o peso estava ali, pairando sobre cada palavra. Por que me chamou, Ana? Ela demorou para responder. Porque eu pensei em você. E o que isso muda? Não sei. Então para que me procurar? Ela desviou o olhar mexendo no café. Porque você foi a única pessoa que me enxergou de verdade. Engoli seco. Não me usa para justificar arrependimento. Não tô arrependida. Então o quê? Eu só queria ver se ainda significava alguma coisa para você. A sinceridade crua da frase me desmontou. Era como se ela tivesse admitido o que sempre soube. Para ela, eu era só um espelho onde ela conferia se ainda tinha poder. Significava, disse. Hoje, não mais. Ela ficou em silêncio, e pela primeira vez, pareceu surpresa. Talvez esperasse o mesmo garoto hesitante de antes, mas não era mais ele quem estava ali. Você mudou, disse. Espero que sim. Tá bravo comigo? Não. Só cansei. Ela assentiu, mexendo a xícara, o olhar perdido. Eu não sou uma boa pessoa, Pedro. Não sou eu quem precisa dizer isso. Ela riu de si mesma, um riso cansado. É, acho que não. Nos despedimos com um abraço curto, frio, nada de promessas. Nada de nostalgia. Apenas o vazio de quem finalmente entende que algumas histórias não precisam de final, só de distância. Mas a vida, às vezes, é cruel com quem tenta recomeçar. Na semana seguinte, uma mensagem dela apareceu no meu celular. Desculpa por ter mexido com a tua cabeça. Você era o único pedaço de paz que eu tinha. Apaguei a mensagem sem responder. E pela primeira vez senti pena, não saudade. Mas a culpa, essa ficou.
Culpa por ter deixado que ela me confundisse. Culpa por ter desejado alguém que não era pra mim. Culpa por ter precisado dela para descobrir o pior em mim mesmo. E o mais estranho é que, no fundo, eu ainda esperava uma coisa dela. Não amor, não perdão, apenas reconhecimento. Como se um simples "eu te machuquei" fosse suficiente para limpar tudo. Mas esse tipo de desculpa nunca vem. Nem de quem errou, nem de quem se deixou enganar. E é por isso que o nome dela ainda me assombra. Não porque me falta amor, mas porque me sobrou silêncio. 1 ano passou desde aquele último café. Hoje, às vezes, ainda penso na Ana, mas não como antes. O rosto dela vem em flashes, dissolvidos no tempo, como uma lembrança de alguém que um dia existiu só para me ensinar o que não quero mais ser. Naquela época, eu ainda achava que seguir em frente era apagar tudo. Mas com o tempo, descobri que algumas histórias não desaparecem. Elas apenas se transformam em cicatrizes que deixam de doer. Por muito tempo, a culpa foi meu despertador. Eu acordava lembrando de tudo o que não fiz, de tudo o que deixei acontecer dentro da minha cabeça. Não houve traição, beijo, nem toque. Mas houve algo pior. Eu deixei alguém invadir o lugar mais íntimo que existe, aquele onde a gente guarda o senso de valor próprio. E foi ali que ela mexeu. Demorou meses para eu entender que o erro não foi ter sentido, foi ter me anulado para caber no espaço que ela me ofereceu. Porque o que a Ana me dava não era amor, era controle disfarçado de atenção. E eu aceitei porque era o tipo de carinho que eu achava que merecia, o que vem com culpa, o que precisa ser escondido. Aprendi que algumas pessoas não te querem, só querem saber se ainda conseguem te ter. E eu tinha sido exatamente isso para ela. Um lembrete do poder que ela ainda exercia sobre os outros. Depois daquele café, comecei terapia. Não por causa dela apenas, mas por tudo o que veio antes. Por ter crescido acreditando que o amor é uma prova de resistência. Por ter confundido rejeição com desejo. Por ter me acostumado a precisar de aprovação para existir. E aos poucos, fui reconstruindo algo que a Ana nunca soube o nome. Paz. Eu ainda cruzo pessoas parecidas com ela. O mesmo olhar, o mesmo tom de voz que fere e acaricia na mesma frase. Mas hoje, quando percebo o padrão, me afasto. Sem drama, sem raiva. Só aprendi a reconhecer o cheiro do que pode me destruir. Há uns meses, encontrei um e-mail dela. Tinha sido enviado semanas depois do café, mas só vi agora, porque troquei de conta. O título dizia: "Espero que esteja bem." Abri. Era curto. Às vezes penso em como você me olhava e me pergunto se fiz bem em te afastar. Talvez você tenha sido o único que me viu de verdade. Espero que esteja feliz. Li uma vez, 2, e percebi que aquela frase que antes teria me abalado agora não tinha mais poder nenhum. Eu já não precisava ser o que ela lembrava para se sentir importante. Respondi com apenas uma linha. Estou em paz. Espero que você também encontre a sua. E mandei. Não esperei resposta. Não queria. Naquela noite, sentei na varanda, o vento frio batendo no rosto, e percebi o quanto o silêncio pode ser um abrigo, não uma punição. Por anos, eu temi ficar sozinho. Hoje, eu entendo que solidão e liberdade às vezes usam a mesma roupa. Só mudam o olhar de quem vê. A Ana me ensinou muita coisa sem querer. Me ensinou que a pior forma de dependência é emocional. Que não é preciso ter vivido algo para precisar curar. E que, às vezes, as pessoas não destroem você de propósito. Elas só não sabem o que fazer com o amor que recebem e acabam quebrando o que tocam. Eu perdoei a Ana. Não por generosidade, por necessidade. Porque guardar raiva é deixar que o outro continue morando em você. E eu já tinha pago aluguel demais para lembranças que não me pertenciam. Hoje, quando passo pela antiga faculdade, ainda reconheço a sala onde tudo começou. As luzes amareladas, o cheiro de café, o barulho das canetas. Mas agora, aquilo tudo é só cenário. Nada ali me pertence mais. Saio dali com a sensação leve de quem finalmente entendeu. Alguns amores não foram feitos para acontecer. Foram feitos para acordar a gente. E naquele dia, voltando para casa, percebi, com uma paz quase estranha, que o nome dela, que um dia me tirou o sono, agora era apenas isso. Um nome.